Minha Santa Bárbara, Senhora de mim, luz que alumia esse povo bom da Bahia, nos livre das tempestades desse mundo, dos raios dessa vida, nos proteja, dona das rosas vermelhas. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro, pedindo a você que, se você concorda comigo, compartilhe. Se não concorda, tá tudo bem, fraternidade, somos irmãos e caminhamos nesta realidade deste mundo, construindo um mundo melhor. Hoje, de forma especial, celebramos Santa Bárbara, padroeira do bairro de Arcádia, aqui em Miguel Pereira. Infelizmente, não vai ter missa, não vai ter celebração. Hoje, a Igreja Católica de Santa Bárbara, em Miguel Pereira, encontra-se fechada há três anos já. Foi entregue de volta à família que dizia ser dona. Infelizmente, dizem, né, não tenho essa informação, que hoje se tornou uma igreja evangélica ou igreja protestante. Deus seja louvado e celebremos a graça da vida. Lembrando a todos e a todas que ontem teve uma matéria muito bonita no Fantástico, que a gente se surpreendeu e se emocionou. As histórias dos portadores de HIV, algo que nos deixou tocado, e recomendo, quem puder, né, procure mais informações, porque a falta de informação só gera preconceito. Então, os portadores de HIV vivem normalmente em nosso meio, de acordo com as fontes da própria matéria. Muitos estão em nosso meio e nós não sabemos, pois se soubermos, nós agiríamos com muito preconceito, com muita falta de amor e respeito pela vida. Então, meus parabéns, né, à TV Globo, que não merece meus parabéns, mas meus parabéns por uma matéria tão esclarecedora e tão boa de se ver e nos ajuda a pensar como humanos. E também, né, a minha alegria em ver pessoas dando testemunho, como aquele jovem, né, que trabalha lá na acolhida no hospital, ou no centro de saúde em São Paulo, dando testemunho da sua vida, do seu trabalho, do seu ministério. E isso é algo que nós devemos nos admirar e valorizar também, né? E os jovens, né, que deram seu testemunho, né? E aí foi interessante, né? Uma jovem que foi contaminada com 11 anos de idade, numa cirurgia no hospital, um outro jovem que relação sexual homoafetiva, o outro na relação hétero, demonstrando que o HIV é uma doença que ela não tem, vamos dizer assim, sexualidade definida. A exemplo de que acontecia no século passado, quando surgiu a doença e foi estereotipada como uma peste, né, dos homossexuais. Então, a matéria é muito esclarecedora e que possamos nós acolhermos com mais carinho, com mais afeto, os portadores do HIV. E não com preconceito e com radicalidade. Eu tinha outro projeto hoje pela manhã para falar, mas quando cheguei em casa ontem do trabalho e abrindo, né, vendo a TV e vendo tal matéria, olha, é algo emocionante. Eu aconselho quem puder procurar depois nos canais possíveis para poder reassistir a matéria. Eu mesmo já procurei ver de novo hoje cedo. É algo que nos emociona porque é um testemunho de vida que nós precisamos ter. É um povo que traz para a gente uma fonte de fé, uma fonte de vida, ter fé na vida. E hoje, celebrando Santa Bárbara, né, padroeira da artilharia, padroeira da arma de artilharia no meio militar, Santa Bárbara que viveu no seu tempo, né, o desafio de ser cristã, sendo perseguida pelo próprio pai, de acordo com a tradição, né, ela foi decapitada pelo próprio pai para servir de exemplo, já que ela não se dobrava ao paganismo. Que nós possamos, a exemplo de Santa Bárbara, manter a fidelidade e a fé. E vamos nós aí, ouvindo Betânia, né, Santa Bárbara, mas vamos nós, com a graça de Deus,
ler o Evangelho de hoje, meditar. Estamos vivendo o tempo do Advento. Ontem a gente participou de missa virtual, não teve como ir na igreja, chegamos aqui em casa muito tarde, mas rezamos juntos e já podemos ver, né, a liturgia com a terceira edição do Missal Romano sendo feita. É uma liturgia que ficou mais bela. A liturgia da Igreja Católica já é bela por si só, mas ficou mais bela ainda com a tradução do missal que nós temos hoje. E vamos nós ao Evangelho de hoje. Mas antes do Evangelho, lembrando que Maduro ontem propôs aí, né, um plebiscito, uma consulta popular para saber se pode anexar a Guiana. E perguntou ao povo da Venezuela, por que não pergunta o povo da Guiana? Mas deixa para lá, isso é coisa lá do ditador Maduro, e Deus nos abençoe e nos perdoe por estar julgando e condenando uma situação dessa, mas eu continuo com o posicionamento que não há guerra, seja ela na Guiana, seja na Ucrânia, seja em Israel, na África ou na Europa ou no Brasil. E aí, olhando para o Evangelho de hoje, Lucas o que? Eu firmei com Lucas, já reparou, já é isso. Né? Lemos Lucas semana passada toda, hoje estamos no tempo do Advento, Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 11. Hoje é um texto, e é um texto que eu lembro muito bem desse texto, quando eu li a primeira vez, quando traz para nós, isso na época do exército, né, o testemunho de fé de um militar. O interessante é que ele, o centurião, que pedindo ao Senhor, né, que o servo dele está paralítico, e aí a gente pega a tradição e vê que há uma preocupação, uma justiça social com aquele patrão, com aquele chefe, com seus funcionários. Para nós, esse centurião, ele tem dois exemplos aí para nós devemos carregar conosco. Primeiro, a sua empatia, a sua preocupação com os seus subordinados. Quem tem cargo de chefia, quem exerce cargo de serviço na comunidade, eles têm que estar sempre muito preocupados com aqueles que estão sob o seu comando. E o interessante ainda é que esse texto traz para nós também uma preocupação com o humano, uma empatia, um carinho e a fé dele. Esse é o segundo item, a fé. Nós, quando lemos, né, o texto aqui, lembramos que a Igreja Católica tem a liturgia dela, antes da Eucaristia, antes de comungar, antes de ir para o altar, antes de entrar na fila da comunhão, a gente fala essa palavra: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo ficará curado. Só que a gente para isso, né? Não sou digno de entrar em minha morada, né? E dizer uma só palavra, eu serei salvo. A gente faz uma adaptação aí, e a gente olha claramente como que nós, às vezes, precisamos nos alimentar e nos olharmos dentro da realidade do centurião, outra hora, como a realidade do servo. Jesus hoje anuncia claramente que haverá uma promessa para aqueles que buscam viver fidelidade ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus hoje traz para nós também uma resposta às nossas inseguranças. Ou seja, com uma única palavra, Deus é capaz de construir e destruir o mundo uma vez só. Por isso a gente lembra lá do texto de Gênesis, né, quando há o texto, né, sagrado que fala: faça-se a luz, e assim se fez. Ou seja, pela palavra de Deus, aí eu lembro São João Paulo II falando sobre esse texto, pela palavra de Deus as coisas acontecem. Pela palavra o mundo acontece. E por isso lemos o texto agora no Advento, porque nós estamos na espera do grande verbo de Deus, a palavra encarnada, que é o próprio Senhor Jesus. Nós, cristãos, as diversas igrejas, temos essa consciência que somos convidados a testemunhar, a dar uma contribuição melhor para este mundo, não apenas com atitudes ou gestos, não com a frase, sabe com quem estou falando? Um centurião, na época de Jesus, era um homem com autoridade, mas ele mesmo tendo autoridade, ele se reporta a Jesus como um servo. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos ser fiéis ao seu amor, que possamos caminhar na unidade. E que Santa Bárbara, padroeira de Arcádia, padroeira da artilharia, rogue por nós. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Luz que alumia
esse povo bom da Bahia, nos livre das tempestades desse mundo, dos raios dessa vida, nos proteja, dona das rosas vermelhas, soberana divina, que assim seja. 4 de dezembro, tudo é festa, tudo é paz. O amor se refaz em sua glória, e a seus pés peço misericórdia e graça, agora e sempre, para seus fiéis.